Olá! Hoje no canal A Síntese da História, o meu assunto será o seguinte: qual a civilização que durou mais tempo na história? Será que existiu alguma civilização que durou mais tempo na história ou não? Então vamos ver. A humanidade viu civilizações surgirem e declinarem. Algumas duraram séculos e outras duraram décadas, mas é difícil definir qual foi a mais longa. Temos muita dificuldade em definir uma civilização e como o seu início e fim pôde ser demarcado. Muitas dessas civilizações foram invadidas e governadas por outras potências. E nós perguntamos, seriam elas a mesma entidade ou algo diferente? Além de seus governos, elas poderiam acabar sendo mais duradouras do que realmente parecem, mas ainda assim continuaria complicada. Um exemplo é a China. Sua língua escrita já existe há cerca de 6.000 anos, sendo a mais duradoura do mundo. Alguns dos seus caracteres usados atualmente podem ser encontrados em artefatos com mais de 3.000 anos. Mas a China de hoje é a mesma de milhares de anos atrás? Existem historiadores que dizem que não, mas para a administração estatal chinesa de patrimônio cultural, certamente sim. Como sabemos, a civilização existe há mais de 5.000 anos, tendo um significado, valor político. No entanto, a China é enorme e formada por vários povos, sendo difícil enquadrá-la em uma mesma cultura e tradição. Outra civilização é o Antigo Egito. O reino egípcio foi unificado pela primeira vez em 3.100 a.C., tendo durado até 332 anos antes de Cristo, quando houve a invasão dos macedônios, mas sua língua e os hieróglifos foram utilizados até o século V depois de Cristo, 3.500 anos após terem se formado. No sudoeste da Ásia, a região chamada de Mesopotâmia, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, ficou conhecida por ser o berço da civilização e surgiram várias invenções da humanidade, como a roda, os mapas, a escrita, a matemática e outras. Quanto à Revolução Agrícola, aconteceu cerca de 12.000 anos e a urbana entre 5 e 6.000 anos. Essa região teve uma série de governantes, dinastias e povos, como os sumérios, os acadianos, os cutians, os Ur-Nama, os babilônicos, os hititas, os hititas, os assírios e o Império Persa. Em 332 a.C., ela foi tomada por Alexandre o Grande e após a sua morte pelos gregos. Como um todo, a Mesopotâmia pôde ter sido uma civilização tão duradoura como a egípcia. Então, ela pode ter sido uma civilização muito duradoura, como a civilização egípcia, mas
o que acontece? Possuem muitas dúvidas se ela pode ser considerada uma única entidade ou uma região habitada por diferentes culturas. Então, esse assunto ele continua sendo muito estudado pelos historiadores, pelos pesquisadores, e não encontram, não sabem não conseguem definir qual a civilização mais longa. Porque o que eu disse, surgiram invasões, muitos governantes, outros povos. Então, é um tema muito abrangente e muito estudado até então. Então, esse foi um assunto do nosso canal, e até a próxima aula.